Assinale a alternativa que apresenta corretamente a geometria molecular dos compostos tetracloreto de silício, pentafluoreto de bromo, hexafluoreto de enxofre e trifluoreto de fósforo, respectivamente. Então, uma questão pedindo a geometria molecular desses 4 compostos. O primeiro passo é escrever a fórmula química do composto. Vamos fazer do primeiro, o tetracloreto de silício. Em seguida, é preciso estabelecer o número de elétrons de valência total da molécula. O silício, ele tem 4 elétrons de valência e cada átomo de cloro tem 7. Então, 4 vezes 7, mais os átomos de silício, nós temos um total de 32 elétrons de valência nessa estrutura. Em uma molécula diatômica como essa, o primeiro elemento é o átomo central. Então, o silício é o átomo central nesse caso. Ele forma com o cloro ligação covalente, que é caracterizada pelo compartilhamento de um par de elétrons, que a gente representa com um traço aqui. Então, um traço aqui representa o compartilhamento do par de elétrons. Então, nós já temos aqui um total de 8 elétrons distribuídos. Ao observar o silício, ele está com o octeto completo. Então, agora, o passo seguinte é completar o octeto do cloro com os elétrons restantes. Então, só adicionar mais 6 elétrons em cada átomo de cloro. Lembrando que o par compartilhado, ele conta para os 2 átomos. Então, assim, nós temos o octeto tanto do silício quanto do cloro completo, dando um total aqui de 32 elétrons distribuídos nessa estrutura, que é o total que a gente precisava e foi estabelecido no início. Quando a gente olha para essa estrutura, nós vemos, então, 4 regiões de domínio eletrônico, que são essas regiões de maior densidade eletrônica. Quando você tem 4 regiões de domínio eletrônico, para minimizar a repulsão entre os elétrons, você tem cada região de domínio no vértice de um tetraedro. Então, você tem nessa molécula uma estrutura tetraédrica. Olhando aqui as alternativas, vamos ver o que dá para eliminar. A primeira fala em pirâmide trigonal, ela tá errada, então já elimina. A B, tetraédrica, tá certo. C, pirâmide trigonal, então elimina também. A D e a E começa com tetraédrica, então, por enquanto, ficou B, D e E. Continuando, vamos então seguir essa mesma sequência e estabelecer a geometria molecular da estrutura seguinte. Então, pentafluoreto de bromo. Então, pentafluoreto de bromo. Bromo, tanto o bromo quanto o flúor, tem 7 elétrons de valência. Então, nós temos aqui 6 átomos, 6 vezes 7, tem um total de 42 elétrons. Molécula diatômica, primeiro elemento, que é o bromo, é o átomo central, e ele forma 5 ligações covalentes com os átomos de flúor, pelo compartilhamento de um par de elétrons. Então, 5 átomos de flúor aqui ligados ao bromo. Nós temos já um total distribuído de 10 elétrons, lembrando que o total são 42. Olhando aqui para a estrutura do bromo, já se observa que ele tem 10 elétrons na sua camada de valência, o que representa uma camada com octeto expandido. Agora, nós vamos, então, distribuir os outros elétrons, completando a camada de valência com 8 elétrons do flúor.
Então, só adicionar no desenho mais 6 elétrons para representar a camada de valência completa do flúor. Só que observem que aqui nós distribuímos 40 elétrons, faltam 2 para completar o total. Esses 2 vão para o átomo central. Então, no átomo central, você tem um par de elétrons livres. Olhando então para as regiões de domínio eletrônico, nós temos 6 nesse caso, que são as 5 regiões ligantes e a região com o par de elétrons não ligantes. Então, nessa estrutura, nós temos 6 domínios eletrônicos. Nesse caso, nós temos, então, uma estrutura octaédrica. Por que octaédrica? Porque é a posição em que as regiões eletrônicas estão mais afastadas possíveis, minimizando, assim, a questão da repulsão elétron-elétron. Só que aqui vocês observam que tem um par de elétrons livres. Na geometria molecular, não aparece. Então, na geometria molecular, não aparecem o par de elétrons não ligantes. Por isso, a geometria molecular desse composto, ela vai ser de pirâmide de base quadrada. Então, pirâmide, vou escrever aqui, quadrada. Pirâmide quadrada. Mas por que pirâmide quadrada? Quando você tem uma geometria de domínio eletrônico octaédrica, os elétrons não ligantes, eles vão ocupar as regiões axiais. E qual é a região axial? Essa aqui, como se fosse na vertical. Então, o par de elétrons, ele ocupa regiões axiais, o par de elétrons não ligantes, numa estrutura octaédrica. Então, sempre que você tiver 6 regiões de domínio eletrônico, sendo uma não ligante, vai ser sempre pirâmide quadrada. Então, olhando as opções das alternativas, B, tetraédrica, piramidal, quadrada, certa. D, tetraédrica, bipiramidal, trigonal, errada, já elimina a D. E, tetraédrica, piramidal, quadrada, mantém. Então, por enquanto, B e E. Continuando para a próxima estrutura, vamos seguir fazendo o mesmo passo a passo dos outros, desenhar a fórmula química, que nesse caso aqui é o hexafluoreto de enxofre, determinar número de elétrons de valência total, o enxofre tem 6 e cada átomo de flúor tem 7. Isso dá um total de 48 elétrons para serem distribuídos. O enxofre, que é o primeiro elemento aqui na fórmula, é o átomo central. Ele compartilha um par de elétrons com cada átomo de flúor, formando 6 ligações covalentes. Notem que o enxofre também tem uma camada de valência expandida, completando o octeto dos átomos de flúor. Só adicionar mais 6 elétrons em cada um. E nós teremos, do total distribuídos, 48 elétrons. Contar, então, o número de domínios eletrônicos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você tem 6 regiões de domínio eletrônico. Como na questão anterior, essa é uma estrutura octaédrica.
Notem que nessa molécula não tem nenhuma região com par de elétrons livres. Então, aqui, a geometria molecular vai ser igual à geometria de domínio eletrônico, octaédrica. Vamos olhar, então, as próximas opções. Então, a letra B, tetraédrica, na terceira molécula, e bipiramidal trigonal. Tá errada. Então, fazendo aqui o desenho das três primeiras, a gente já vê que a alternativa correta é letra B. Se fosse a prova agora, valendo o tempo, já passaria para a próxima questão e nem resolveria a última estrutura. Mas vamos fazer ela para confirmar. Aqui a alternativa nos dá que ela é pirâmide trigonal. Então, começar, apagar aqui. E aí, a gente desenha a última molécula só para confirmar. A última molécula é o trifluoreto de fósforo. Então, trifluoreto de fósforo. Número de elétrons de valência total, 5 do fósforo, mais 3 átomos de flúor, cada um com 7. Isso dá um total de 26 elétrons. Átomo central, fósforo, que está ligado a 3 átomos de flúor, formando 3 ligações covalentes pelo compartilhamento do par de elétrons. Então, aqui já temos 6 distribuídos, completando o octeto do flúor. Nós temos mais 24 elétrons no total aqui. Então, precisamos adicionar mais 2, que são adicionados no átomo central. Isso dá 4 regiões de domínio eletrônico, lembrando que tanto a região com a formação da ligação quanto a de par de elétrons livres conta como uma região de domínio eletrônico. Então, aqui nós temos 4 de domínio eletrônico. Quando há 4 regiões de domínio eletrônico, você tem uma geometria que nós já vimos, que é a tetraédrica. Só que, nesse caso, você tem um par de elétrons livres. Então, a geometria molecular vai ser diferente, porque a geometria molecular não aparece o par de elétrons livres. Então, nesse caso, a geometria molecular vai ser igual a uma pirâmide trigonal. Que então, sempre que você tiver 4 regiões de domínio eletrônico, sendo uma de não ligante, você vai ter uma geometria molecular de pirâmide trigonal, que vai ser a posição formada para afastar o máximo possível essas regiões de densidade eletrônica. Então, bateu certinho com a letra B. Então, a primeira tetraédrica, depois piramidal quadrada, octaédrica e pirâmide trigonal.